Olá, Oi, bem-vindo Melissa. à discussão. Prazer estar te recebendo. Boa noite. O prazer é meu. Coisa boa. Eu estava aqui explicando um pouquinho sobre a nossa série de lives, né, que está acontecendo aqui na nossa comissão da Infância e Juventude do IBDFAN, por conta aí, né, de nessa necessidade da gente conversar sobre esse tipo de violência que é o abuso sexual infantil. Ó, a Paula, que eu estava contando, que é tua aluna, super tua fã, foi tua aluna, acho, no semestre passado, Isso. e eu quero já fazer um agradecimento para ela. Ela foi um presente da doutora Maria Regina Fadi Zambuja para mim. Eu digo para mim, né, porque eu já me apeguei muito a ela, mas ela veio por indicação da doutora Maria Regina para fazer parte do Proteger, e eu já coloquei ela na comissão da infância. Então, é muito interessante, porque na nossa comissão da infância nacional, nós temos já uma estudante de direito, né? Que aí super tem uma intenção maravilhosa também para o lado institucional, que eu acho extremamente importante. Então, Paulinha, obrigada pela tua ajuda para a construção dessa série de lives aí para o enfrentamento desse tema, que é a exploração sexual infantil. Então, boa noite a todos que estão chegando. Peço que utilizem a flechinha aí embaixo, sempre falo na flechinha, porque aí a gente usando a flechinha, nós estamos avisando os nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas que aqui na página da Infância e Juventude está acontecendo uma live, e aí quem se interessar pelo assunto poderá permanecer conosco. Quem não puder, a live vai ficar salva depois, né, para as pessoas poderem aqui, inclusive, participar ativamente nos mandando, né, Samantha, sugestões, né, lembrando sobre temas relacionados. Então, eu estava contando aqui, não sei se chegou a ouvir, que nós abrimos uma caixinha, né, de uma enquete, perguntando se a psicologia jurídica pode prevenir o abuso sexual infantil. E a nossa resposta, nós tivemos muitas respostas e foi 90%, 99%, sei lá, porque eu perdi, eu te contei que eu não consegui, sumiu, depois eu vou tentar recuperar a resposta, mas muita gente disse que sim, a maioria disse que sim, que a psicologia pode auxiliar, e hoje tu vai nos contar como, né, que a psicologia pode. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar temas importantes como esse, né? Qualquer tipo de violência, né? Se a gente for pensar lá no âmbito do Estudo Proteger, a gente tem violência contra a criança, contra o adolescente, jovens, idosos, que na Comissão da Infância a gente tem toda a infância e juventude. Então, nós temos temas difíceis, né? Como as violações de direitos. E trabalhar sobre abuso sexual sempre foi uma coisa que eu posterguei, né? Porque eu acho de difícil enfrentamento, porque ainda é um tabu, né? É muito difícil de conversar sobre isso. Mas quando eu comecei a fazer umas leituras de dizer assim, olha, existe sim como a gente prevenir, né? Eu disse, opa, para aí. E aí a Unicef, assim como a ONU, né? Todos estão pedindo o quê? Conversem sobre esse tema, que é uma das formas de a gente conseguir conscientizar as pessoas, né? De que essa violência não pode mais continuar ocorrendo. Então, acho que vai ser muito interessante. Então, antes de passar a palavra para te fazer tuas considerações iniciais sobre o tema, então eu vou passar agora para te dar as boa noite, só eu falei até agora, né? Depois eu volto aqui. Tá bom. Então, boa noite de novo, Melissa. Boa noite a todos e todas. Vejo que tem vários alunos, ex-alunos, coisa boa aqui participando, né? Sempre um prazer. Queria agradecer a ti pelo convite, né? A Paula, que tu disse que também lembrou do meu nome, né? O BDFAN. E só para considerar, assim, eu acho bem importante o que tu traz, né, Melissa, assim, todo tema que envolve violência, seja contra a criança, contra a mulher, são tabus, né? Comportamento suicida, e são temas muito sensíveis e que têm que ser abordados com muita responsabilidade, né? Então, eu acho que hoje, no 18 de maio, fico honrada, né, por ser o Dia Nacional de Combate contra, né, o abuso sexual infantil e da adolescência, está aqui para mim, né? É muito prazeroso e poder conversar com as pessoas, conversar contigo, a gente trocar ideia. Eu sou uma amante do direito, né? Embora psicóloga, atuo na área da psicologia jurídica, e eu sempre digo para os meus alunos, né? E acredito muito que uma área do saber não tem como viver sem a outra, né? Nós temos É aí uma verdade. ligação que
não tem como haver uma separação. Então, fico super contente por essas iniciativas. Que bom te ter aqui. Já fico emocionada também, porque eu já sei, né, da tua história, da tua dedicação, né? Acho que teus alunos te adoram, assim, pela entrega que tu faz. Eu estava conversando, estava falando. Eu sou apaixonada por pessoas que se entregam, sabe? Que fazem aquela entrega, assim, de busca do 100%. Às vezes a gente, claro, a maioria das vezes a gente não consegue alcançar, mas a gente tem que tentar sempre buscar o 100%, se entregar, né? Então, é assim que eu digo, assim, esse momento aqui que a gente está vivendo agora, essa troca de conhecimento, como a gente tem vontade, né, que disso aqui gere realmente uma proteção, que a gente alcance as pessoas. Então, essa rede de afeto, né, que a gente faz, ela realmente é, é muito boa, assim. Eu me sinto muito feliz fazendo isso e eu acho que os profissionais também fazem isso com muito amor. Então, assim, só para lembrar, não precisando lembrar, mas o dia 8 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil e foi declarado oficialmente pela Lei 9.970 em 2000. Né? Lembrando que 18 de maio, em 1973, no Espírito Santo, Araceli, ela foi sequestrada, foi drogada, foi violentada fisicamente, foi violentada moralmente, psicologicamente, né, sexualmente e foi morta. Ela foi encontrada morta, essa menina de 8 anos, e até hoje o caso dela não foi resolvido. Infelizmente, nós temos muitas Aracelis, e nós sabemos da dificuldade, né, de saber índices, de trazer índices. Até quero agradecer a professora Marília Golfieri, que faz parte da Comissão da Infância e Juventude, me mandou muitos documentos agora com índices atualizadíssimos, né? E eu até agradeci, disse para ela que depois a gente fica para disponibilizar, mas agora eu não vou falar em índices porque a gente tem um outro tema, mas mesmo sabendo que a gente trabalha em cima de imagem de subnotificação, né? Porque o ano passado, se eu não me engano, a Unicef ela lançou uma pesquisa dizendo que apenas 10%, né, seriam notificados, somente 10% das violências seriam notificadas. Então a gente fica imaginando, não dá nem para imaginar, porque já com os índices existentes, o Brasil, ano passado, já estava em segundo lugar na exploração sexual infantil, perdendo somente para a Tailândia. Né? E essas violências são, na maioria dos casos, cometidos contra as meninas. Claro que a gente não descarta meninos, porque meninos também são violentados, mas a maioria contra meninas. E, com mais pesar ainda, bem pertinho delas, em casa, que é a violência intrafamiliar. Então, é uma realidade muito triste, mas uma realidade que precisa ser enfrentada. E é isso que nós, com muito amor, né, com muita solidariedade, com muita empatia, a gente resolve fazer isso hoje, nessa noite aqui, conversar um pouquinho com a Samantha Sá. Eu vou ler aqui um pouquinho. Então, ela é psicóloga clínica de orientação psicanalística, professora de psicologia e direito na PUC Rio Grande do Sul, pós-graduada em atenção integral a vítimas de violência pela Universidade de Madrid. E pessoa, como eu disse, que faz toda essa entrega de amor, né? Buscando sim a proteção aí de todos os vulneráveis. Então, te convido a fazer as tuas, né, colocações iniciais e a gente vai conversando sobre o nosso tema. Ótimo, Melissa. Bom a gente fazer um bate-papo assim, né? Que aí vamos conversando, intercalando as duas áreas. Mas eu acho importante de início, assim, né? Trazer, embora pareça lugar comum, mas nem todo mundo sabe, de fato, o que é o abuso sexual, né, Melissa? Assim, porque muitas pessoas ainda têm a ideia de que tu precisa da relação sexual ou da penetração para que seja considerado abuso, né? E não é só isso. Então, a gente tem que, na verdade, é qualquer relação, né, entre um adulto, enfim, e uma criança menor de 18 anos, que tem por finalidade ou estimular essa criança ou estimular sexualmente esse adulto. Então, expor uma criança a conteúdos sexuais para os quais ela não tem condições de entender já é considerado um abuso. Né? Manipulá-la, enfim, e tudo que envolve essa atividade sexual.
Então, eu acho importante esclarecer para que a gente Claro. esteja atento a isso, né? Tu trouxeste um dado super importante, mas que também vale a pena a gente relembrar, que de 70% a 85% dos casos são intrafamiliares, né? E na maior parte dos casos, perdão, são os pais, seguido depois, né, de padrastos, tios, avós. E essa é outra questão que penso que nós temos que prestar atenção, é que a grande maioria das crianças e dos adolescentes são abusados por uma pessoa com quem ela tem uma relação de confiança e de afeto, né? Tu trouxe o afeto que nos é algo tão caro, né? E aí pensando, inclusive, em consequências disso e na confiança tanto dessa criança pessoalmente em si mesma, porque isso a gente pode discutir um pouquinho depois, sempre tem o aspecto da culpa envolvido, né? Quando ela se dá conta do que aconteceu, mas também do confiar no outro até para poder falar sobre isso. Então, né, como traz o nosso olhar do adulto, das pessoas próximas, nós temos que cuidar dessas crianças. Elas, por si, muitas vezes entendem o abuso como um carinho, né? Às vezes tem um pacto de fidelidade desse adulto que manipula psicologicamente a criança, né? Dizendo que esse é um segredo nosso, é um momento nosso, então não contamos para ninguém. Qual é a importância disso? Para que a gente não fique com a fantasia que a criança percebe a violência que nós percebemos. Pelo menos, muitas vezes, não na idade em que ela se encontra. Claro, é isso. No decorrer da vida, essa ficha vai cair, ela vai compreender isso. Mas a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado, e que passa, porque eu acho que é algo que também é outro tabu, embora não seja violência, que é a sexualidade infantil. Sim. Né? E o que eu quero dizer com sexualidade infantil? Não é a sexualidade genital do adulto. Não tem a ver com sexo, mas tem a ver com a exploração do corpo, com se conhecer, né? E que muitas vezes os pais, os adultos também não sabem lidar com isso. Por que eu chamo atenção para isso? Porque quando a criança volta o seu interesse para os seus genitais e manipula, é o momento da gente devagarinho ir introduzindo que essas são partes íntimas da criança. E que ela pode mexer, não tem problema. Mas, e aí a gente vai explicando, as nossas partes íntimas, né? Nós podemos mexer quando estamos sozinhos, no banheiro, no quarto, enfim. Mas entra essa história de que ninguém mais mexe no que é íntimo. Porque, se formos pensar, né? Quando falamos numa relação de confiança, pessoas que abusam muitas vezes também buscam atividades ou ocupações próximas a crianças. E as crianças também vão confiar neste professor, neste auxiliar, nesse tio, nessas pessoas. Então, não basta dizer, não, só pode te tocar em quem tu confia. E aí até a autonomia da criança, né? Sim. Os pais também respeitarem as partes íntimas. Realmente é um tabu bem difícil. Ontem, na caixinha que nós fizemos, acho que até já cheguei a te encaminhar, apareceu muito educação sexual, né? Como meio de prevenção. Então, acho que o que tu está dizendo, na verdade, é observar esse momento da criança, a descoberta dela. E, então, qual a tua opinião em relação à educação sexual, assim, então, né? Qual a idade, assim, que os pais devem começar a conversar com os filhos sobre as partes íntimas, né? Conversar sobre isso, assim. Existe uma idade ou vai depender muito da curiosidade da criança? Depende da curiosidade da criança, né? Vamos dizer assim que ali pelos seus 3, 4, há um interesse, né? Até porque tem toda a retirada das fraldas, então, né? Tu começa a treiná-la para também começar a se limpar, tem toda essa questão de autonomia, né? E Sim. Aí vai variar de criança para criança, assim. Mas no que a criança começa a perguntar, e aí é interessante porque a angústia do adulto, né? Parece que a gente tem que pegar um livro de biologia e começar a explicar as partes do corpo humano e isso. Não, ela não está perguntando nada disso. Né? As respostas são curtas e simples e a gente se surpreende quando a criança diz, tá bom, deu. E a gente respira, né? Até a próxima.
Mas isso vai indo, vai não crescendo, que a gente não precisa se angustiar. O Sim, problema é, não fala isso é feio, ou, né, assim, tu não abrir esse espaço de diálogo é o que me preocupa, sim. né? Então, porque aí tu É, já está dizendo que tudo pode ser dito e a gente pode discutir sobre. uhum, é Então, muito tu já importante. abre o diálogo, né, Melissa? Que, assim, até pensando em prevenção também, de outras coisas que podem incomodá-la, não só as suas curiosidades, e que ela sabe que ela pode confiar nesse adulto que vai dizer alguma coisa para ela. Sim. É, eu acho que saber receber a fala da criança é muito importante, né? E a gente conversou e já está indo para todo, né? Eu disse, é muito, o tema ele se expande demais, mas eu preciso aproveitar a tua fala agora para uma situação de pais separados. Né? Então, quando a gente tem um problema de pais separados e a gente tem uma litigiosidade muito grande, né? Então, assim, por exemplo, a menina tá, ou menino, né? Ele vê o pai pelado, por exemplo, né? E como vai chegar isso no outro genitor? Ah, eu vi lá, sei lá, o pimpio do pai, aquela coisa. E se o casal não tiver afinidade para conversar e entender esse momento de descoberta sexual dessa criança, isso pode ser muito mal interpretado. Então a gente tem que cuidar muito isso, sim. Eu não tenho filhos, sabe? Mas eu tenho 6 afilhadas meninas e 2 meninos. Mas eu fico sempre 14 anos, 6 anos, 4 3. Então eu tenho uma experiência, né? Eu sou daquela Dinda que pega final de semana, assim. Então vem umas perguntas, né? E a Isabela de 4 anos começou a querer tocar, sabe? Curiosa de tocar, não sei assim. E é uma coisa que eu pensei, meu Deus, como os pais precisam estar preparados. Eu não estou preparada para isso, né? Graças a Deus que eu sou Dinda. Eu digo assim, se me perguntar alguma coisa difícil, fazer pergunta. Isso aí é coisa de mãe responder. Eu não vou falar isso, né? Eu não vou explicar. Imagina ela chegar em casa e dizer, olha, a Dinda me explicou tal coisa. Então, a gente está brincando de uma forma leve, solta, mas eu acho que é importante os pais ouvirem isso, porque eu acho que é uma coisa difícil, né? Difícil para todo mundo saber como falar, né? Como se conversar sobre essa educação sexual, e aí fica essa, não sei se tu quer fazer alguma colocação em relação à situação, já estou puxando aqui porque eu vivo isso, né, direito de família, então já coloquei um caso mais pessoal, assim. Claro, e tu me leva para a questão, né? Essa, bom, pais separados, enfim. E quando tem casos, até a gente conversou um pouquinho antes, né? Quando há ou quando não há uma alienação parental, quanto um abusador Uhum, também pode se esconder por trás, né? Dizendo que é uma falsa denúncia e que o outro claro. genitor estaria praticando a alienação parental. Eu acho interessante assim, né, Melissa? Claro que a gente tem a questão da implantação de falsas memórias, mas se nós pensarmos assim em depoimentos de criança ou no que as crianças dizem, tá? E isso Uhum, consta, inclusive, esse ano o governo federal lançou uma cartilha, né, sobre abuso sexual infantil, né, contra a infância e adolescência, e ali, inclusive, consta um dado que 92% das crianças falam a verdade. 8% inventam, sendo que 3/4 dessas que inventam são manipulados por um adulto. E aí entra outro papel, quando eu falava na definição do abuso sexual, né? Um genitor que acusa falsamente o outro, ele está abusando sexualmente dessa criança. Por quê? Porque ele está introduzindo temas para os quais ela não tem a compreensão. E às vezes a gente vê, porque se a criança vai falar de algo que aconteceu, por exemplo, no teu caso, né? Do afilhado, ele poderia dizer: ah, eu botei a mão no seio, não sei, talvez não, no peito, no tite da tia, né? E fica uma coisa lúdica, não tem o vocabulário adulto, não tem a malícia. Então, até para os pais se tranquilizarem, a malícia é nossa, não é da uhum, criança, né? E daqui a pouco ela tá curiosa de perguntar, ouvir um bebê mamando e vai querer pegar o teu seio e dizer: eu mamei aqui, né? Eu mamava. sim, E também é um órgão do corpo, também não precisa ter essa coisa, ai, não toca, não.
né? Mas aí, mais uma vez, tu introduz, sim, são os mamadas tia, ou enfim, né? Algo assim. Sim, Então, são meus, né? E aí tu também bota esse limite, mas não precisa ser algo brusco, né? Porque senão também fica essa coisa que tu não pode encostar no outro. E, e a curiosidade, né? Se tu não responde, a curiosidade vai aumentar. exatamente. Exatamente, tem que responder e tem que estar preparado. Mas essa questão já que tu tocou no assunto, né, das falsas acusações de abuso sexual, a gente sabe que é uma realidade, né, infelizmente. Existem pessoas que se utilizam de leis protetivas, né, com má fé, né, com toda essa história que a gente já sabe, mas eu concordo contigo plenamente, que inclusive eu defendo de que uma pessoa que falsamente, né, tendo a consciência, né, ela cria uma situação com a intenção de prejudicar o outro, denuncia um genitor por falsa denúncia de abuso sexual, ela precisaria responder, né, pelo mesmo crime, porque ela vai, como tu colocou, ela vai jogar a criança em toda a rede de proteção e mais, Samantha. A gente tem um detalhe aqui que a gente tem que conversar. Porque a criança, ela é um ser preparado para acreditar no pai e da mãe. Isso é natureza, como tu disseste lá no início. Eles são os nossos protetores. Nós aprendemos a correr a eles, né? Uhum. Então, tu imagina a gente crescer, e aí tu crescer com aquela pessoa, e lá na tua fase adulto, tu descobrir que um dia a tua mãe te denunciou teu pai por abuso sexual. Será que essa criança, será que esse adulto não vai ter na memória assim, mas será que não aconteceu? E mais, Entendeu? entendi. E mais do que isso, né, Melissa? Será que aconteceu? Ou por outro lado, e se não aconteceu, eu culpei o meu pai? Ah, é. Aí não, daí se tem a culpa. Aí Entendeu? se aconteceu, eu já tô falando no modelo que só teve um processo e se resolveu. E depois, né? Mas não, se tem toda essa parte, aí a gente tem ali quem se identificou, né? Que é a vergonha de ter sido feito de instrumento, sido utilizado de instrumento para prejudicar aquela outra pessoa, né? Então. Uhum, uhum. Mas, enfim, essa é uma situação gravíssima, né? E a gente tem que falar sobre ela. E aí, como eu estava falando contigo antes, eu acho assim, existe as falsas denúncias, assim como vai existir alguém que vai trabalhar dizendo que é uma alienação parental como defesa, mas eu acredito, né? Vou repetir, eu estou no mundo jurídico há quase 20 anos. Eu sou muito consciente das nossas dificuldades, né? Acho que nós estamos caminhando, sim, para uma melhoria de ferramentas. Até na minha live com o Dr. Rafael, eu fiquei muito feliz, porque ele, como advogado criminalista, ele disse que ele vê as coisas como boas, né, caminhando. Mas, assim, eu acredito no Poder Judiciário, eu acredito no nosso corpo técnico, né? Assim como tu, psicólogos, nós temos a doutora Glícia, do Rio de Janeiro, que está aí, eu estou citando ela porque ela está dando um exemplo, está dando aulas, está ensinando, está compartilhando a experiência dela de muito tempo. Fiquei sabendo que o ano que vem ela se aposenta, mas ela prometeu que vai continuar aí na defesa, né? Mas o que eu estou dizendo? Nós temos condições, e eu quero que tu responda isso para mim, né? Se um corpo técnico, né, de peritos aí, até assistente social, né, para buscar o conhecimento da residência, da casa, da família, da escola, com psicólogos, nós temos condições hoje de saber se nós estamos frente a um abuso sexual ou uma falsa denúncia de abuso sexual? Essa é uma pergunta bem difícil, né, Melissa? Eu diria assim, em termos de preparo técnico, qualificação, eu acho que nós temos, né, o nosso Poder Judiciário e toda a sua equipe tem condições. Mas essa nem sempre é uma resposta que a gente tem uma certeza, né? Uhum, E eu acho que tu traz algo muito importante, que é esse trabalho em equipe multidisciplinar. Então, não é só, né? É o advogado, é o psicólogo, é o assistente social. E o que eu penso mais importante nesses casos, né? E em muitas situações já atuei, né? Como assistente técnica. Então, né? Para uma das partes, mas é que tu possa escutar todos os envolvidos, né? uhum, A criança é muito importante, ambos genitores, outros familiares. Então, assim, eu sei que
é um processo moroso? Né? Não que eu tenha uma resposta para isso, mas se a gente pensa em proteção integral da criança, temos que pensar, bom, quando há uma denúncia nesse sentido, acredito eu, tu pode me corrigir, mas quase que automaticamente se afasta, né, esse suposto abusador, né, ou a pessoa que está praticando violência. Então, claro, eu acho que deveria ser um trabalho que pudesse ser um pouco mais rápido, mas que a gente pudesse ter uma escuta polifônica, não de só algumas partes. Isso também requer algum tempo, né? Mas da importância para que a gente possa efetivamente se aproximar. Porque, como eu dizia no início, se o abuso envolve uma série de condutas, muitas vezes, eu talvez pense assim, na maior parte das vezes, não há uma evidência física, né? E quanto mais rápido se puder escutar essa criança e os envolvidos, mais fidedignas serão as informações que nós vamos ter. Né? Porque passado o tempo, a nossa memória é falível. Né? Ela vai se deteriorando, falsas memórias espontaneamente vão surgindo. E, como tu trouxeste antes, né, nos casos de alienação parental, a criança vai esperar chegar a ser adulta para refletir, já se perdeu todo um vínculo e toda uma relação com o genitor que foi alienado, se for o caso, e se o genitor alienador ainda estiver mentindo e usou essas crianças como objeto, ela perde ambos os pais. Olha que sensível e que delicado é esse trabalho, né? É muito delicado. Eu vou estar conversando dia 25/5 com a advogada e psicóloga do Rio de Janeiro, com a Alexandra Ruma, sobre denúncia de violência sexual e o direito de convivência, né? Porque tu tinha comentado ali. Sempre que... sempre não, né? Quase sempre, pelo menos os casos que eu conheço, que eu estudo e que eu converso, quando tem uma denúncia de abuso sexual, o procedimento é afastar, né? Afastar, porque a criança precisa ficar protegida, né? Então, nós temos todo o problema também, porque quando a gente pensa em abuso sexual, a gente está pensando em pais separados, né? Mas não essa é a realidade. A denúncia pode vir, e muitas vezes vem, do casal, né, da família, ali, todo mundo morando junto. E daí, o que se faz, né? Tem até uma lei que fala do afastamento do possível abusador da casa, né? Ou, muitas vezes, a situação é retirar a criança do lar e colocar a criança num abrigo para fazer essa proteção para ela. Então, a gente está falando de coisas muito sérias, então ele não pode ser moroso. Né? Então, se a gente falar de que o sistema vai demorar 6 meses que seja, mas a gente já teve denúncias ou, né, relatos de 1 ano, 2 anos, 4 anos para ser realizada uma perícia, isso é inadmissível. Né? Não tem como a gente ser... não tem como aceitar, né? Advogado, eu acho que ninguém pode aceitar uma situação dessa. Nós temos que fazer o sistema funcionar para que essa pessoa seja atendida. Porque, Samantha, eu vejo muito assim, nós temos uma situação, nem sempre aquele que está... A criança pode estar sendo abusada, mas nem sempre será por aqueles que eles estão apontando. A gente pode estar apontando um padrasto, por exemplo, e a criança ser afastada do padrasto, mas quem está abusando é o tio, o dindo, o pai. Né? Então, por isso que tem que ser averiguado com urgência todos os casos, porque nós estamos tratando de vida dessas pessoas. Então, eu estava conversando contigo mais tarde, gostaria que tu comentasse também, porque nós também temos que nos preocupar com a proteção dos outros sujeitos da família, né? Porque quando existe uma denúncia desse tipo, existe uma... eu acho que toda a família entra em, né, colapso, assim, vamos dizer, né? Acho que uma mãe que fica sabendo que como eu comentei, imagina uma mãe sabendo que o vô está abusando do seu filho. Ela vai se questionar muito, inclusive, se ela não foi abusada por essa pessoa, né? E aí eu não vejo muito a rede de proteção cuidando dos outros sujeitos. Não sei qual é a tua experiência nesse sentido.
Concordo contigo, Melissa, e que questão importante, né? Porque claro que o nosso olhar acaba sendo sobre esse ser em desenvolvimento, né? Sobre a criança, sobre o adolescente, mas em contextos onde esse tipo de violência ou qualquer outra violência intrafamiliar ocorre, a família está disfuncional, né? Então, assim, por isso que quando tu falou, eu até me atravessei, né? A família adoece ou já está adoecida. E outra, em alguns casos, ainda num contexto que a gente chama, né, na psico de transgeracionalidade, ou seja, né, de geração em geração, essa vivência, essa revivência da violência. Né? Tem uma questão bem importante, assim, um autor da psicologia que traz, né, um teórico que eu acho fantástico, que é o Winnicott, que ele fala o seguinte, entre outras falas dele, mas uma criança que sofre violência, e ele traz uma diferença entre meninos e meninas, né? A tendência é, até por questões hormonais, enfim, e também sociais, né? Porque a gente sabe que o contexto em que a gente está inserido é fundamental, né? A cultura que nós temos e vivemos, mas assim, as meninas têm uma tendência a, num futuro, voltar essa agressividade contra si mesmas. Autoagressões, mas pode entrar até a questão da prostituição, mas assim, então, né, voltada para si mesma. Os meninos têm uma tendência, eu não estou generalizando em hipótese alguma, mas uma tendência maior a comportamentos no sentido de o que a gente chama de uma identificação com o agressor, e não de maneira consciente, mas poder se tornar futuros agressores. E aí a gente entende até um pouquinho, quando eu falo nessas famílias, a dinâmica da violência doméstica contra a mulher. Né? E mulheres que se envolvem com diferentes parceiros e parceiros agressores, abusadores. Se esses parceiros, a gente não pode dizer que eles abusam e agridem somente essas mulheres, né? Porque no mínimo essas crianças estão sofrendo de violência psicológica. Porque a violência psicológica mais silenciosa está presente em todas as outras, em todas as demais. Né? E normalmente nessa questão de relações de confiança e poder. Então, por isso que eu falo de famílias. Então, a família inteira deveria receber uma assistência, um apoio. Né? E poder ser trabalhada. Também não adianta trabalhar só a criança, até porque se a intenção é que essa criança siga com a família, isso se preconiza, né? Que se possa tentar minimamente organizar esse ambiente para que ela possa retornar. Não adianta trabalhar a criança somente. Ela é fundamental, né? Até porque ela ainda está em desenvolvimento, ela tem plasticidade neuronal para poder se desenvolver, né? Muitas vezes mais resiliência do que um adulto. Mas assim, tu tem que trabalhar o ambiente também. Sabe que eu acho que a experiência mais forte, assim, que eu já tive na minha vida, assim, que eu gosto de compartilhar, foi quando eu fiz parte teve a primeira turma do ciclo restaurativo da paz, né, na vara de violência doméstica aqui de Porto Alegre. Nossa juíza maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade de fazer parte, daí eu conheci a importância do ciclo. O que eu vivi, assim, né? Porque eu tinha que conversar com os abusadores, eu tinha que conversar com as pessoas que violentavam, aquele marido que bate, aquela mulher que volta sempre, né? E a gente aprende a julgar, é aquele tabu, né? Por que tu tá voltando, né? Se tu apanhas. Então, como a gente comete erros, né? Assim, quando a gente tá falando de proteção, a gente acha que tá protegendo, na verdade, a gente não tá protegendo as pessoas. E eu tinha que conversar com aquelas pessoas e eu comecei a perceber o seguinte, que a vulnerabilidade, né, isso percebi na prática, o que já está escrito por vários doutrinadores maravilhosos, mas que não adianta eu querer dizer que eu estou cuidando, o que é o vulnerável dentro de uma família? Quem é o vulnerável dentro da família? A lei está me dizendo que a criança e o adolescente são vulneráveis por uma situação de desenvolvimento, o idoso é uma situação também por idade, né, porque a lei está protegendo, mas a mulher que está sendo agredida, que está apanhando, que está sendo violentada sexualmente, financeiramente, ela está extremamente vulnerável. E aquela pessoa também que é o agressor, né, ela também está desequilibrando tudo, ele também pode estar extremamente vulnerável, porque a gente não sabe se a pessoa está usando álcool, droga. Então a gente tem que usar da empatia se a gente quer resolver toda a questão familiar.
Eu digo, né, tem uma frase que não, né, eu não lembro agora de quem é, mas depois posso pesquisar e colocar, mas assim, uma violência acontecendo é porta para todas as violências. Então, se a gente for pegar um caso, um tipo de violência, negligência, por exemplo, né? Dificilmente tu vai ter uma pessoa negligenciada, uma criança, um adolescente negligenciado, que não venha acompanhado de outros tipos de negligência, né? Então, a gente vai ter negligência psicológica, é, então, assim vai. Então, o nosso papel é bem complexo, né, de proteger, assim. Eu tô vendo que vocês estão participando ativamente, estou muito feliz. Eu conversei com a Samantha, assim, ó, eu tenho um problema, eu tenho que botar um óculos, gente, porque eu já tô ficando com idade pra live, porque eu não enxergo direito, então, às vezes eu vou me assistir, eu chego bem pertinho aqui, ó, tá? Mas quero agradecer a presença aqui da doutora Cláudia, que está aqui. Então, ela está fazendo uma pergunta, assim, ela está dizendo assim, como proteger a criança numa guarda compartilhada, sabendo se que a criança sofre ou sofrerá abuso, né? Acho que é uma questão importante, assim, porque eu acho que essa pergunta dela, Samantha, vem muita coisa junto ali, né? A gente podia conversar um pouquinho. Então, assim, se eu sei que está acontecendo, o que que eu faço, né? Se eu sei, eu tenho que denunciar, eu vou falar a parte jurídica agora. Eu tenho obrigação, assim como o Rafael, ele explicou na live dele, eu tenho o dever de denunciar, eu tenho o dever de buscar, né? Aí a gente pode estar buscando rede de proteção, conselho tutelar, ligando para o Disque 100, né? Inclusive, qualquer tipo de denúncia de violência pode ser anônima. Isso é uma pergunta que chega bastante, ela pode ser anônima. Então, eu tenho que denunciar. Se eu sou pai, vizinho, qualquer pessoa tem o dever de denunciar, porque senão, inclusive, ela pode vir a responder, né, por aquele crime. Então, como que eu vejo? A guarda compartilhada. Eu defendo a guarda compartilhada no que está escrito na lei. A guarda compartilhada diz que os genitores que estiverem aptos ao exercício da guarda compartilhada. Assim como aquele genitor que tem a guarda lateral, ele tem que estar apto. Agora, se ele não é apto a ter uma guarda, a gente tem que verificar e buscar todos os meios possíveis de fazer a prova de que aquela pessoa não é apta para fazer, né? E aí a outra questão, né, que vem assim, saberá que vai ser abusado, né? Então, aí essa parte eu gostaria que tu falasse, porque tem aquela coisa de temer, né? Aquela insegurança de dizer assim, vai acontecer, pode acontecer, mas não, né? Aí a gente tem que também verificar. Eu acho que a psicologia pode ajudar também esses casais, né, Samantha? É que eu acho que aí vem uma grande questão, né, Melissa, que é quando há uma disputa de guarda, vamos dizer, esse poder avaliar de fato esses genitores, né? E acho que essa foi uma mudança muito importante do novo Código Civil, né? De que, porque antes se tinha que, bom, a guarda ficava com a mãe, né? E se instituía a visitação, enfim, pensão. Então, isso tá lá e deveria ser cumprido, né? Quem tem melhores condições não são financeiras, são condições psíquicas, emocionais para promover o desenvolvimento saudável desses menores, né? E aí entra, bom, se sofre abuso, então entra em todo aquele processo que a gente já falava, né? De investigação, de se comprovar isso para proteger esse menor. Se existe a dúvida, nós vamos ter que ver, e mais uma vez como é sensível, baseada no quê? Por que que eu acho que, vamos lá, o pai dos meus filhos poderá vir a abusar, ou a mãe, né? Enfim. Então, tu tem que ver qual é o fundamento disso e existe a visitação assistida, né? Então, Claro. também é uma possibilidade num momento em que não se tem nenhuma prova para que não se corte completamente esse vínculo e que se possa fazer esse acompanhamento enquanto né, se vem a averiguar. É que eu fiquei pensando, né, sofrerá abuso. Existe um mito que toda pessoa abusada será um abusador. E ele é um mito, ele não é verdadeiro, né? Claro, a gente tem que em torno de 30% das pessoas que abusaram, de fato, sofreram abuso sexual na infância. 30%. E outros 50% sofreram algum tipo de violência. O que também eu acho que nos faz olhar para a violência como um todo e não somente a sexual, né? E
eu me arrisco a dizer, e isso é como eu brinco, é um penso meu, uma opinião minha, muitas vezes porque não houve nenhum tipo de intervenção com essa criança. Então, isso não foi trabalhado, né? Isso pode ter aí se desenvolvido nessa mente, nesse aparelho psíquico, de uma maneira distorcida, ou aquela história de que são coisas que não se fala. Então, assim, agora se resolveu, então ninguém mais fala no assunto. Como assim não fala no assunto? Eu ainda vivi isso, né? E a criança, e talvez ela precise de um espaço para poder trabalhar. Talvez não, eu diria que ela precisa de um espaço para trabalhar isso e não se tornar um futuro agressor, né? Não necessariamente um abusador. Mas, e já vi casos, Melissa, inclusive, assim, de pessoas que foram abusadas e elas mesmas dizem, eu tenho medo de abusar dos meus filhos ou de alguma criança. Então, olha todo o rol aí, o colorário de fantasias que pode, né, gerar se tu não puder falar. Isso é o que mais me inquieta, né? Eu penso assim, não falar é o pior problema. Seja sobre o que for. Não ter espaço de escuta. Eu estava falando lá no início, eu até anotei aqui, eu acho que um dos grandes problemas, né, da falta de diálogo também é a culpa, é a vergonha. Tu falaste em culpa, daí tu falou rapidamente sobre a vergonha. Então, é um tipo de violência que causa na vítima a vergonha de ter sofrido por aquilo. Né? Então, assim, imagina, e às vezes, uma situação me perguntaram assim, o que eu achava que era axologia mesmo, né? Porque eu não tenho base nenhuma para falar, mas o que eu achava sobre as mães que não denunciavam muitas vezes, né? Os agressores dos seus filhos, né? Em relação ao abuso sexual. Né? E aí, eu disse, olha, eu não sei responder, eu não tenho base para responder essa pergunta, mas eu acredito também que essas pessoas são vítimas, né? Como eu estou te falando, por isso que eu acho que o sistema tem que cuidar dessa pessoa, porque ela precisa cuidar da vítima, então é aquela história, a gente tem que aprender a cuidar do cuidador, né? Mas eu acho que a vergonha também, né? A responsabilidade que ela carrega, a culpa. O Rafael falou nisso. Não carregue culpa, né? As coisas acontecem, então a gente tem que fazer cessar. Se está acontecendo, tu tomou consciência, tu tem uma chance de fazer cessar. Então a violência, ela pode ser prevenida, mas se ela estiver ocorrendo, ela também pode ser cessada. Então parece óbvio, mas, né? Quando tu fala, ouvindo, né, uma especialista como tu, trazendo lá no início da nossa live, essas duas palavrinhas já, culpa e vergonha, aí se torna difícil fazer esse diálogo, né? Muito embora, se nós formos pensar, a culpa só vai aumentar, porque agora existe mais um segredo, né? E tu me fez refletir sobre uma coisa que eu acho que é muito atual, Melissa, que é assim, se os outros não sabem ou não veem, não existe. Né? Eu pensei até na coisa, tudo isso que a gente vive das redes sociais, né, do culto à felicidade, né? Só se bota o que é bonito, o que é. Mas isso também vale para o que é feio, né? O feio se esconder, não tá nas redes, as pessoas não sabem, a gente finge que não acontece, né? Então foi só uma reflexão, mas assim, indo um pouquinho além, como isso é relativo, né? Porque também a gente, sem que a gente se dê conta, a gente tende a generalizações, né? Então, assim, eu te diria que as motivações para não denunciar ou os sentimentos envolvidos dentro da família, vamos dizer, uma mãe que, né, suspeita o que a criança traz, são tão variáveis, isso é tão subjetivo porque é tão pessoal e intransferível que a gente não tem como julgar, e eu acho que nós temos essa característica, né? E é algo cultural também, né? Tu aponta o dedo e diz como que tu não faz isso, e a gente não se dá conta que a gente não tá validando, a gente só tá fazendo com que a pessoa fique cada vez mais envergonhada, talvez, cada vez mais culpada, e aí mesmo que as coisas não aparecem, porque não há o espaço. Porque eu vou ser julgado, né? Assim, Joana d'Arc, você é apedrejada. E olha que bola de neve, né? E que perpetuação de violência. Perpetuação de violência. Por isso que a gente está aqui, para quebrar o ciclo, né? Para a gente contar para as pessoas que é possível
buscar. E aí, olha, eu voltando nas enquetes, porque eu estou muito sentida de ter perdido aquelas enquetes. Eu vou fazer de novo a enquete, vou pedir para todos que participaram respondendo de novo, porque eu achei muito interessante, sabe? Então, tinham pessoas que diziam assim, eu acredito que a psicologia pode auxiliar. Mas eu não vejo como, porque a gente tem aquela coisa, assim, parece que não tem solução, né? Parece que naquela casa onde tem um abusador, porque parece que o abusador... A gente estava conversando, não sei se tu vai entrar, eu acho que tu não vai querer entrar, acho que vai ficar para uma outra live, mas eu vou falar para instigar as pessoas, que a gente vai falando sobre pedofilia, né? Porque eu agora estou estudando esse tema, eu fiquei bem curiosa, eu fiquei... pensando, nossa, como eu estava equivocada, a gente acha que todo crime sexual infantil é cometido contra pedófilo, e, gente, nós estamos completamente errados. Se a doutora Samanta quiser falar um pouquinho, ela pode falar, mas senão a gente vai ficar para uma outra live. Também não estou acompanhando o horário, Samanta, tu sabe que horas são? É só para me ajudar aí, o pessoal vai... Eu tô Gente, temos 10, eu não sei, 1 hora? é 1 hora. Ai, mas 10 minutos? Tá muito rápido. Como passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas assim, se tu quiser falar, senão a gente já deixa para uma próxima live, que eu achei muito importante isso. Porque como a gente erra, e quando a gente está errando, julgando mal, a gente já está deixando de proteger, né? Sim. Então, muitas vezes eu ouvi assim, não, a pessoa tem que ter perfil de abusador. Tá? A pessoa não vai abusar, se ela não abusa, né? Perfil de abusador, né? Eu já escrevi isso em petições, confesso, né? Pedindo para me avaliar a pessoa, quesitos, né? Fulano tem perfil de abusador. Não, nós estamos totalmente equivocados, né? Até se abusador tivesse cara, seria fácil, né? Isso lembra lá, né, as ideias do Lombroso. Não criticando, foi um início importante, mas assim, né? E essa é uma questão. Muitos abusadores são os que menos têm cara de abusador, né? Assim, do que a gente imaginaria. O quê? Qual é a ideia? Alguém brabo, com cara de mal, forte? Não sei, isso é da fantasia de cada um. Mas o que eu penso? É algo que eu discuto bastante com os alunos, assim, né? Muitos termos técnicos, vamos dizer, caíram no senso comum. E aí ocorrem as generalizações. Então é isso, né? Toda pessoa que abusa de uma criança é pedófilo. A maioria que abusa não é pedófilo. É abusador. Né? Então vamos dar um drops, então, e a gente pode pensar numa próxima, né? Mas assim, isso. A pedofilia, uma pessoa que tenha pedofilia, ela tem pedofilia, ela não é pedófila, ela tem um transtorno mental. Né? E isso significa, então, é um quadro clínico, né? Isso significa que ela tem atração, desejo afetivo sexual por crianças, e aí quando eu tô falando do transtorno, pré-púberes, não são adolescentes, são pré-púberes, ou seja, que ainda não entraram na puberdade, não tem corpo de adulto, são crianças mesmo. Então essa é uma questão. Agora, talvez o que mais impacte as pessoas é que alguns pedófilos jamais vão chegar perto sexualmente de uma criança. Né? E que podem se dar conta desse desejo, que têm o discernimento de saber que isso, inclusive, eu acho culturalmente aceito, porque a gente sabe que no Oriente a história é outra, né? Em algumas partes. Então, não é culturalmente aceito, é considerado crime, e é considerado uma violência. E buscam meios para não atuar esses desejos. Então, não vão abusar. Né? Claro, eles podem cometer o crime de pedofilia, podem, como? Através da pornografia digital, por exemplo. Né? Claro que também é crime, envolve crianças, mas é que a gente pensa que ele vai se aproximar para manipular, para seduzir uma criança, não. A grande maioria dos abusadores que comete o crime, isso independe de um transtorno mental qualquer. Tá? A questão é que, muitas vezes, ele aproveita que aquela criança está disponível, pela relação de confiança ou de poder que ela tem, para satisfazer as suas necessidades sexuais. Mas isso está dentro de um contexto do funcionamento desta pessoa. Então, a prioridade não é abusar de crianças. Ele provavelmente abuse, e não somente sexualmente, de outras pessoas. Então, é uma maneira de atuar
a sua agressividade e a sua violência com outras pessoas. Não sei se isso faz sentido, né? Então, não dá para... Porque a ideia, assim, as pessoas fazem um diagnóstico de atos de crimes, como pedofilia. E não, é um diagnóstico clínico. Então, as coisas são diferentes. A Luciana Nunes, ela está dizendo que ela é advogada e psicóloga e vê a atrapalhação entre o que é ser criminoso e o que tem a doença de transtorno. Verdade, Luciana. Então, a gente tem essa atrapalhação. Algumas pessoas, quando cometem, né, quando abusam, elas, inclusive, tentam se valer de ter o transtorno, pedofilia, para ter a pena reduzida, né? O Código Penal prevê isso. Então, tenta usar. Agora, ter também o transtorno pedofilia não torna ninguém inimputável. Sim. No livro do abuso, né, da jornalista que eu estava falando, inclusive eu usei repetitivo, eu falei isso numa live, a live do Rafael, porque eu me toquei. Sério, é por isso que eu digo que as coisas precisam ser conversadas, porque às vezes a gente pega como o mito, né, algo como verdade, tu nem parou para pensar e fica repetindo aquilo. E ela entrevistou um psiquiatra que contou para ela que trabalhou muitos anos com um avô, né, um avô que era pedófilo. Ele foi diagnosticado pedófilo. O que aconteceu? Ele teve o primeiro neto. Olha só, ele foi se dar conta. Eu achei engraçado porque ela também não destrinchou esse caso, mas eu fiquei curiosa. Mas que apareceu esse desejo com o neto. E ele procurou ajuda. E ele não queria fazer mal pro neto. E ele nunca fez. Porque, através das técnicas, com a ajuda de psiquiatra, psicólogo, não sei, ele conseguiu controlar aquilo. Então, ele tomou, né, situações, não ficava sozinho e tal, né, e outras medidas de proteção. Achei muito interessante, assim. Então, é por isso que agora acho que a gente já pode ir entrando no nosso tema, né, Samanta? Assim, na verdade, a gente está no tema, mas nós temos que enfrentar como que a psicologia pode auxiliar na prevenção do abuso sexual. Então, porque a gente fala muito na psicologia para o acolhimento, né, para cuidar da vítima depois da violação do direito que ocorreu. Então, a gente pensou como a psicologia pode prevenir a violência sexual infantil. Excelente. E não é uma pergunta fácil, porque, né, a gente trabalha muito com o pós, como tu diz, né? Parece assim, a questão tem que estar posta, bom, aí vem a psicologia, né? O que eu penso? E eu acho que o trabalho do psicólogo, ele se estende por todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, e aí fico pensando que é algo que a gente não tocou aqui, mas que também está relacionado ao aumento né, das denúncias até, mas assim, das violências intrafamiliares, que é esse momento de pandemia, né, Melissa? Porque aumento, tu, né, trabalhando na área de família, sabe bem disso, mas assim, é um aumento desta convivência e muitas vezes, ou eu não quero dar um dado que eu não tenho oficial, mas é uma coisa que eu acredito e vejo, quem faz a denúncia ou suspeita é a escola. E as crianças não estão na escola, elas estão em casa com os seus agressores, né? Então, onde é que a psicologia entra? Eu acho que entra em várias frentes pré. Seja psicoeducando, fazendo inclusive o que nós estamos fazendo hoje. Vamos falar sobre isso, né? Aqui está posto, não adianta negar. Existe, vamos olhar e vamos dar voz, né? Então, psicoeducar, poder falar sobre, explicar. Também psicoeducar pais e educadores. Eu acho que a gente tem que dar uma atenção. Eu acho que hoje ou ontem eu dizia isso numa das minhas turmas. Eu admiro imensamente os psicólogos escolares. Aqueles que trabalham dentro da escola. Como tinha que ter equipe de psicólogo dentro da escola. Para fazer essa mediação, essa parceria pais-escola, né? Porque se a criança em casa, às vezes até por questões afetivas, não é que essa mãe ou esses cuidadores não queiram assumir a violência. Eles talvez não consigam ver isso. A gente chama de negação, né? É quem sai pra rua agora na pandemia enlouquecidamente como se nada tivesse acontecendo. Tá negando a realidade, né? Não é porque ia morrer, mas tá negando. Então a mesma coisa muitas vezes acontece em casa. O que vai acontecer na escola? A criança passa, às vezes, mais na escola do que em casa, quando tem escola.
Sim. Então, é esse prof que também precisa ser trabalhado, porque para ele também não é fácil, ele está com 20, 30 numa sala. Então, o psicólogo ali poder ter um olhar, né? Ou a escola poder ter um olhar para esse aluno que mudou de comportamento, de atitude, está mais irritado, engordou, emagreceu. Então, muitas vezes, né, tanto a criança quanto o adolescente, quando não conseguem trazer ou verbalizar, eles demonstram, somatizam dores de barriga, né, problemas de pele, ou seja, alguma mudança vai haver aí. E outra pergunta, eu acho que é interessante entrar nisso agora, porque eu te respondi muito brevemente quando tu me mandou a questão, né, se uma criança pode abusar de outra criança, né? E eu acho que esse é um ponto na escola. Não, gente, uma criança não vai abusar de outra criança porque ela não sabe o que está acontecendo. Mas vamos lá. Vamos pegar uma criança pequena que tem os seus genitais acariciados, entende como um afeto. É natural, como qualquer outro afeto, que ela reproduza isso com um amiguinho, com um coleguinha. Porque ela não está querendo fazer mal, como ela também não sente que fizeram para ela. Então, ela não está abusando. Mas, por isso a gente tem que prestar atenção, e inclusive quando eu falava na educação sexual, que momento, e como é importante os educadores, e o psicólogo entra aí também, entender de desenvolvimento infantil. O que é adequado, o que se espera em cada fase do desenvolvimento infantil. Porque senão também é isso, ela está lá mexendo no pinto, né? Alguém mexeu no pinto dela. Calma. Vamos ver o que está acontecendo. Chega com naturalidade, não é? Tira a mão daí, né? Vem cá, o que está acontecendo, né? Tá coçando o pinto, quer fazer xixi, né? Dá abertura para ela dizer o que está rolando ali. E, então, isso também é psicoeducar, né? O que se espera? E a gente não tem cartilha para pais, né? Não estou botando culpa em ninguém. Né? Eu mesma, que não trabalho especificamente com crianças, eu digo, eu descubro um monte de coisa. Né? E vou atrás, porque eu sou mãe em casa. Tento ser, pelo menos, né? Tanto possível. Né? A gente tenta. Mas, né? E buscar ajuda. Acha que tá estranho, enfim, conversa. E aí a importância também da equipe multidisciplinar na escola. Né? Então, eu acho que aí entra um papel da psicologia que nada tem a ver com direito, se a gente pensar. Não é jurídica, é escolar. Né? Ou então, no posto, ter um psicólogo que acompanha o assistente social em visitas domiciliares na comunidade, né? Ou nas casas. Eu acho que essa é a questão, porque vamos lá, a gente sabe que a violência contra a criança ou qualquer tipo ocorre em qualquer classe social, qualquer raça, né? Não escolhe, ok? Mas tem dados de realidade que, né, em famílias menos protegidas, mais vulneráveis, há um índice aumentado até pela violência no entorno, né? Então, há uma banalização maior. Então, a importância de não banalizar. E não poder banalizar. falar. Essa é a ideia.